Se eu te pedisse para definir pecado, como que você definiria? Talvez você diria, pecado é egoísmo, pecado é orgulho, pecado é separação de Deus, ou pecado é tudo aquilo que fere o amor. Qual seria a sua definição de pecado? O orgulho ele está na raiz do pecado. O egoísmo é o modo mais claro que ele se manifesta. A gente sabe também que o pecado ele causa a separação de Deus. Só que o ponto principal de todas essas coisas é que tanto raiz, quanto essência, quanto consequência, não é definição. Sabe, o pecado, ele não é definido pelas consequências dele, ele também não é definido pelas suas causas. Não é nada disso que vai definir o pecado. O que define o pecado é as normas que ele viola. Essa vai ser a primeira parte de uma série de 6 vídeos aonde a gente vai falar a respeito disso. Não unicamente sobre a natureza caída, não unicamente sobre as consequências do pecado, não unicamente a respeito da onde vem o pecado, mas principalmente, e nesse vídeo agora, nesse primeiro vídeo, sobre a definição de pecado, da onde vem a definição e o que de fato é e o que não é pecado. Meu nome é Matheus de Andrade, você está no canal Raiz dos Adventistas, e aqui a gente fala de adventismo para adventistas ou para quem quiser ouvir. E aí alguém pode perguntar, mas será que não é algo bobo a gente focar na definição de pecado em vez de tratar de algo prático? Por exemplo, é possível deixar de pecar ou não? É possível a gente ter perfeição de caráter ou não é possível ter perfeição de caráter? O que é perfeição de caráter? Ou o que é o processo de santificação? Não é melhor a gente ir direto para as partes práticas? E a resposta é que se a gente parar para pensar bem, não. A gente precisa examinar primeiramente qual a definição de pecado. Porque de acordo com o diagnóstico que a gente dá, a gente vai saber a melhor maneira de resolver essa doença. Na teologia não é diferente. Quando a gente define o que é pecado, essa nossa ideia primária de pecado vai definir todo o restante do que a gente entende como salvação, como cruz, como justificação, ou mesmo juízo, salvação. A ideia de pecado vai definir todos esses pontos. É só o primeiro dominó que a gente empurra e vai derrubando um monte de outros. E dentro desse debate a respeito de pecado, se acontece muito 2 erros. O primeiro seria extravasar, vamos chamar assim, a definição de pecado. Então, tudo que está relacionado a pecado é pecado, tudo bem. Então, a natureza é pecado. A fraqueza é pecado. A separação de Deus é pecado. Ou seja, tudo que está relacionado a pecado se torna um pecado. E isso é um erro. O segundo erro seria minimizar a definição de pecado. Seria subestimar a definição do pecado. De modo que pecado é apenas aqueles atos que eu pratico de maneira grosseira e de maneira visível, vamos chamar assim. Então, o que o meu coração deseja, o que os meus olhos veem, o que a minha mente pensa, isso deixa de ser pecado. E esses 2 erros aconteceu. Um no passado e o outro acontece agora no presente. E para a gente não cair em nenhum desses 2 erros, a gente precisa de uma âncora. A gente precisa de algo que mantenha a gente focado. E esse algo focado é a única definição bíblica de pecado. E a gente vai encontrar ela em 1 João 3,4. 1 João 3,4 vai dizer que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E é interessante a estrutura que João usa para escrever, né? Porque ele não vai dizer algo como o pecado envolve a transgressão da lei. Ou o pecado causa a transgressão da lei, não. Ele vai usar uma linguagem de definição. O pecado é a transgressão da lei. Então esse é um ponto interessante, porque é um ponto que a gente poderia ler num dicionário, né? Pecado, transgressão da lei. Porque de fato é isso que ele é. E isso é uma definição. No grego vai dizer que hamartia é anomia, ou seja, vai dizer que iniquidade, que transgressão, que erro, que todas essas coisas é anomia. Ad não inomia de lei. Então isso é viver sem lei, é não ter lei ou não lei. Todas essas coisas vai ser pecado. Ou seja, pecado ele vai ser definido por lei. Unicamente devido à lei. E a gente vai ver isso mais pra frente quando Paulo fala sobre isso, por exemplo. Só que antes disso, o Tratado de Teologia ele vai dizer o seguinte: ao associar hamartia com anomia,
o apóstolo sublinha o papel central da lei na definição do pecado. Pecado não é simplesmente um ato de fracasso humano. É um ato de rebelião contra a lei de Deus. A lei de Deus é um transcrito do caráter. Então, preste bastante atenção. Quando o manual está dizendo isso, ele está deixando claro o seguinte: aquilo que a gente tem como um reflexo do caráter de Deus é a lei. É porque cada uma daquelas coisas reflete o caráter de Deus que ele quer ver refletido em nós. Isso unicamente vai definir o que é pecado e o que deixa de ser pecado. Se a gente está vivendo de acordo com o caráter de Deus ou não. E nesse ponto, a definição de pecado ela é bem objetiva. Ela não depende de regra social, por exemplo. Em sociedade X eu posso fazer isso, em sociedade Y eu não posso fazer isso. Não depende disso. O pecado ele é algo objetivo que depende do caráter de Deus. É refletido na lei de Deus. E uma lei eterna, uma lei que não muda. Como a gente falou naquela hora, Romanos 3,20, Paulo vai dizer que o que a gente consegue através da lei é o pleno conhecimento do pecado. Então, a própria lei é o método que Deus usa para revelar o que é pecado e o que não é pecado. Se não fosse assim, Paulo teria avisado. Ele não teria sido tão explícito em dizer sem lei, sem pecado. Sem eu ter conhecimento da lei, eu não teria pecado. Ele não seria tão explícito nessas coisas. A lei, então, é o instrumento usado por Deus para mostrar o que é pecado e o que não é pecado. Não é a cultura, não é os meus sentimentos, não é a minha razão. Nada disso vai definir necessariamente o que é pecado. Deus vai usar da cultura, da minha razão, dos meus sentimentos, para poder me mostrar a lei. E uma vez que eu tenho acesso à lei, agora eu posso praticar o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Paulo, em Romanos 7, por exemplo, ele vai dizer que ele não teria conhecido o pecado se ele não tivesse conhecido a lei. Ou seja, se não houvesse um conhecimento da lei, não poderia haver também um conhecimento do pecado. E aí ele usa o exemplo da cobiça. Ele pega e fala, né? Eu não saberia o que é cobiçar se a lei não dissesse para eu não fazer isso. Só que esse é um ponto interessante, porque daqui a gente já consegue rebater aquele exemplo onde as pessoas diminuem a definição da lei. Ou seja, elas tratam ali como coisas físicas, como coisas visíveis e tudo mais. A gente vê que o exemplo da cobiça não é. A cobiça ela é algo que existe dentro do nosso coração, que não se mostra. Algo que ninguém vê. Ninguém vê eu falando, nossa, olha, eu quero aquilo. Não, aquilo está dentro do meu coração. E ainda assim, isso é considerado transgressão da lei. Um ato que não é visível é uma transgressão da lei, é um pecado. E por fim, em Romanos 4, Paulo vai dizer que aonde não tem lei, também não tem pecado. Ou seja, uma coisa é estritamente derivada da outra, vamos chamar assim. Uma coisa só pode vir da outra. Só pode haver pecado se houver lei. E agora, se a gente juntar todas essas peças, a gente entende que sem lei não existe pecado. Para alguém dizer que não é necessário obediência à lei, essa pessoa precisa mudar o significado do pecado. Então o pecado deixa de ser transgressão da lei e passa a ser diversas outras coisas. Passa a ser separação de Deus, passa a ser algo que fere o amor, entendeu? Ou passa a ser a própria natureza que a pessoa nasce. Então a pessoa rebaixa a lei e para poder fazer isso, ela precisa mudar o significado de pecado, que é transgressão da lei. Mas o fato é que se não existe lei de Deus, não existe mandamento de Deus, não existe essas coisas e que essas coisas não é necessário para o cristão, então sequer há pecado. E se sequer há pecado, não há necessidade nem de salvação. Afinal, não há transgressão da lei. E é por isso que Ellen White foi tão enfática em diversos momentos da vida dela. E nossa, durante a carreira inteira dela, em dezenas de citações diferentes, talvez chegue em centenas de citações diferentes, ou pelo menos em uma centena de citações, ela vai dizer que a única definição de pecado é a transgressão da lei. Por exemplo, no Grande Conflito, ela vai dizer:
Pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. É a única definição de pecado que se encontra na palavra de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, ela diz: a única definição que temos na Bíblia para o pecado é que ele é a transgressão da lei. A única definição. E ela repete isso por décadas. E ninguém repetiria isso por décadas se isso não fosse extremamente importante, se isso não fosse extremamente necessário. Então, quando alguém começa a relativizar essa ideia e falar, ah, não é apenas isso, não é exatamente isso, isso pode gerar problemas gravíssimos. Contra o erro católico, ou o erro de algumas igrejas que vão dizer algo como, pecado é diferente de tropeço. Pecado é algo sério, tropeço é algo leve. Contra isso, Enoch escreveu: o que constitui o pecado não é a magnitude do ato, senão a desobediência à vontade expressa de Deus. Então, presta muita atenção nisso. O que constitui o pecado não é a magnitude do ato, senão a desobediência à vontade expressa de Deus. Se não há expressão da vontade de Deus, não pode haver pecado. Mas vamos lá. O que é uma negação virtual de Deus? Uma rejeição das leis de seu governo. Se não há uma rejeição de uma lei de Deus expressa por ele, não pode haver pecado. A gente pode pensar no primeiro pecado, que era só comer um fruto. Independente, aquilo se constituiu pecado, pois foi uma transgressão da lei dada de maneira expressa por Deus. Agora, deixa eu colocar em 2 pontos, talvez 3, vamos colocar em 3, o que a verdadeira definição de pecado vai proteger a gente. E o primeiro ponto seria a objetividade do pecado. Ou seja, o pecado ele deixa de ser opinativo, ele não é mais subjetivo, ele não depende mais da interpretação de cada um. Ele depende daquilo que é para todo mundo. E isso que é para todo mundo é o próprio caráter de Deus, que a gente vai ver expresso nos mandamentos de Deus. Isso é interessante, né? Porque o Tratado de Teologia, ele vai deixar algo claro e que todo mundo precisa entender. O pecado, ele não vem da ignorância humana. Então, não pense, isso precisa ficar claro, que alguém pratica algum pecado se de fato há uma ignorância a respeito daquilo, porque o próprio Cristo pega e fala, né? Quando ele vai fazer a cura dos cegos, ele vai conversar do cego, né? O cego de nascença. E aí ele vai conversar com os fariseus, ele pega e fala, se eu não viesse e não tivesse falado com vocês e mostrado para vocês, vocês nem sequer teriam pecado, vocês não veriam, então vocês não teriam pecado. E aí eles pegam e falam, não, mas a gente vê. E aí Cristo fala, então, se você vê então você tem pecado. Ou seja, esse conceito é claro. Se há ignorância legítima de algum ponto, o erro daquilo, não se constitui pecado. Simplesmente não se constitui pecado. Não é pecado. O Tratado de Teologia, ele também deixa muito claro que o pecado não é uma condição humana. Pecado não é isso. Pecado não é uma condição humana. Não é eu nasci como pecado, eu nasci com um pecado. Não é nada disso. Pecado não é uma condição humana. Tampouco se trata de uma imperfeição racional, como vai pegar e dizer. Ou seja, eu não sou perfeito, então eu vou ser pecador até eu me tornar perfeito. Não se trata disso também. O pecado não se trata disso, e o Tratado de Teologia e tanto a Bíblia, os dois, vai deixar muito claro a respeito disso. O Tratado de Teologia, então, vai deixar claro que o pecado, ele é um ato voluntário de desafio, de quebra, de transgressão da lei de Deus. Essas são as palavras usadas pelo Tratado de Teologia. E as palavras que a gente acredita que são bíblicas. Isso está de acordo com a Bíblia em tudo que ela diz. Então, fraqueza, doença, limitação, todas essas coisas, elas podem e estão ligadas com o pecado, mas elas não são pecado. Isso acontece no caso do cego de nascença, né? Porque eles pegam e perguntam, quem é que pecou? Os pais dele ou ele? Quem que pecou? Porque se foi ele que pecou, ele ficou cego por causa desse pecado. Agora, se foi os pais deles que pecaram, então o pecado do pai dele passou para eles e agora ele sofre as consequências do pecado do pai. Então, havia uma confusão na cabeça deles. E por isso que eles perguntam. Porque Jesus diz, não, ele não pecou, ele não tem nada a ver. Então isso precisa ficar claro. Imperfeição, fraqueza e qualquer coisa que não seja um ato voluntário de desobediência à lei de Deus expressa na Bíblia, não é pecado.
O segundo ponto é aquilo que a gente falou, que é a permanência da lei de Deus, a eternidade da lei de Deus. De modo que todo mundo que quiser acabar com os mandamentos de Deus precisa redefinir o pecado. Então, partindo disso, essa compreensão do que verdadeiramente é a definição de pecado como a transgressão da lei de Deus impede qualquer pessoa de tentar derrubar a lei de Deus. Porque você não consegue mexer na lei de Deus se você também não mexer no próprio significado de pecado. E não é coincidência que os sistemas católicos, protestantes, evangélicos ou de igrejas como a Igreja do Testemunho de Jeová ou os Mormons, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não é por coincidência que para eles poder rebaixar a lei de Deus e poder colocar a lei de Deus abaixo daquilo que ela realmente é, eterna, é necessário que eles também mudem a própria definição de pecado. E o terceiro ponto seria a seriedade da cruz. O que isso quer dizer? Se o pecado ele fosse algo tão simples como é a natureza humana, haveria um modo muito fácil de Cristo resolver isso. Era só ele mudar a natureza de todo mundo. E pronto, acabou o pecado. Só que não é isso. O pecado não é a natureza. Como a gente está falando, o pecado é a transgressão da lei. E essa transgressão da lei, ela pode ocorrer em qualquer natureza que seja. Seja Adão no Éden, seja a gente hoje fora do Éden no mundo de pecado. Mas, quando a gente entende que o pecado é a transgressão da lei e essa lei é eterna, a gente entende que não há nenhum outro tipo de pagamento que possa ser dado à lei. A lei não pode ser mudada, porque a lei é eterna. Enquanto existir lei, haverá possibilidade de pecado. Porque a lei está lá, ela pode ser desobedecida a qualquer momento. E quando houver a desobediência dessa lei, haverá o pecado. E é necessário a morte do pecador. Ou, no caso de Cristo, a morte do justo por todos os pecadores. Então vamos tentar resumir tudo que a gente falou em um pedaço curto. E é basicamente pecado é unicamente a transgressão da lei, assim como a gente falou tantas vezes. Não existe outra definição de pecado. Essa é a única definição dada para a Bíblia. Claro, muitas outras coisas serão pecado, mas não serão a definição. Ou seja, muitas outras coisas que a Bíblia vai dizer vai ser a transgressão da lei. Não apenas ações visíveis serão a transgressão da lei. Diversas outras coisas serão também a transgressão da lei. Mas essas outras coisas não são definição. E agora, no fim do vídeo, muita gente deve estar pensando, ou vai comentar no vídeo também, mas Cristo pega e fala que desejar a mulher do próximo já é adultério. Ou Cristo vai pegar e dizer que a ira também é homicídio, a gente já está matando o irmão. Ou a natureza humana, será que Davi não fala que ele nasceu em pecado, então ele nasce como pecador e a natureza dele já é um pecado? Davi não diz isso? E Ellen White pega e fala que defeito de caráter já é pecado. E aí? E cada uma dessas perguntas vai ter uma resposta. Entre os vídeos que eu vou fazer, eu vou falar especificamente de cada pergunta dessas, além de outras coisas também, né? Mas já adiantando a resposta é que Cristo, quando diz essas coisas, ele não está ampliando a definição de pecado. O que ele está deixando claro é que algo, se a transgressão da lei é muito mais profundo do que parece. Transgredir a lei não é tão raso quanto as pessoas acham que é. Do mais, se esse vídeo te ajudou, ou se você tem alguma discordância, você pode deixar nos comentários. Pode deixar qualquer relato, qualquer acréscimo que quiser nos comentários também. Eu vou ler e vou responder todos, como eu estou fazendo, né? Mas peço também que compartilhe o vídeo nos grupos para mais pessoas ver também. Peço que deixe o like, que o vídeo tá pegando uma visualização melhor, para poder estar espalhando o vídeo para as pessoas. Ligar o sininho também, né? Afinal, os próximos vídeos, 5 agora que eu vou gravar, eu vou continuar tratando a respeito desse tema. Vamos tratar de perfeição, de natureza humana caída, até da natureza de Cristo, de juízo, de várias coisas que a gente vai tratar. Então, do mais, é isso. Deus te abençoe, até o próximo vídeo e Cristo logo volta, né? Então, prepare-se para encontrar com o teu mestre.